Tá no ar mais um Quem Pode Pode, o podcast de quem tem história para contar. E hoje eu tô aqui com uma pessoa que é modelo e miss e que, além de tudo que ela já fez, dá dicas de moda no Instagram. Roda a vinheta, vai! Gente, eu tô aqui com Jaqueline Jor. E aí, Jaqueline, tudo bem? Olá, tudo bom? Muito prazer estar aqui. Obrigada por você estar aqui comigo, né? Vai contar pra gente, né, sua história, como é que você chegou até aqui. Exatamente. Né? Me conta primeiro, assim, como que você se define? Então, eu me defino uma mulher assim, primeiro, né, muito guerreira, lutadora, né, vencedora também, porque eu já venci também assim várias coisas na minha vida, né, graças a Deus. E eu posso assim definir isso mesmo, né, que Jaqueline é uma mulher batalhadora, guerreira, né, que é uma sobrevivente, que sobrevive ainda até hoje, né? Sobrevivente de qual sentido, assim? Ah, de tudo, assim, na questão minha, né, assim, de tudo que eu já passei, né? Então, vamos lá, posso contar? Pode, por favor. Vamos lá. Então, eu desde criança, né, minha mãe teve uma gravidez muito difícil. Você é filha única? Não, eu tenho mais 2 irmãos, né? Mais velhos? Não, eu sou mais velha, né? Aí tem o meu irmão Maicon, né, que é o do meio, e a minha irmã Maiara, que é a mais nova. E aí eu moro com meus pais, né? Hoje eu moro com eles. E o que acontece? Então, desde criancinha, na verdade, eu moro aqui em Araruama há 21 anos. Ah, você não é daqui? Não sou daqui. Você é de onde? Eu sou de Araruama. E de Araruama. Eu sou de São Gonçalo, né? E eu vim morar aqui, eu tinha mais ou menos uns 15 anos. Adolescente. Isso. E aí, o que acontece? Quando eu tinha mais ou menos aí uns 6 anos, né, eu morava em São Gonçalo ainda, né, e meus pais, né, se converteram, que também isso foi uma fase bem importante, né, assim, na minha vida, né, na vida da minha família, né, e aí o que acontece? Aí eu fui crescendo, né, minha família é muito humilde mesmo, e passamos, assim, muitas dificuldades. E aí, quando eu tinha mais ou menos aí uns... É sempre uma menina, assim, muito quieta, muito tímida. Hoje as pessoas me conhecem nas minhas redes sociais. Quem me conhece pessoalmente fala, Jaqueline, né? Sempre, assim, a minha aparência, com certeza, me mudou muitas coisas, mas na questão, assim, de ser mais, assim, comunicativa, que eu era muito tímida, né? Realmente, quando criança, eu não era tão comunicativa assim. E aí foi que eu fui crescendo e quando, mais ou menos, aí com uns 10 anos de idade, eu sofri um acidente de carro. Onde? Lá em São Gonçalo mesmo, onde eu morava. Com seus pais? Assim, meu pai trabalhava, minha mãe também trabalhava, mas de vez em quando ela levava a gente na escola e buscava. E meu irmão era muito levado, eu era o oposto. E aí aconteceu quando, né, nessas voltas, né, da escola que ela buscava a gente, e aí, né, ela foi ali pegar ali a mão do meu irmão, aí, né, e tipo assim, me esqueceu de mim, né. E aí eu tava assim, na época, a gente tinha aquela questão de... coleção, né? A gente colecionava algumas coisas. Naquela época, gente, não sei se é da época de vocês, mas era a época de colecionar aqueles papelzinhos de Babalu. E aí você ganhava uma canequinha personalizada. E aí foi uma dessas, eu, naquela ansiedade de trocar, né? Aquela canequinha, eu atravessei a rua sem, né? A presença da minha mãe, e aí eu fui atropelada. Né? Foi, assim, uma fase muito difícil, porque quando eu fui atropelada também, né, em São Gonçalo ali, eu morava ali no Mutuá, né? Então, a locomoção de corpo de bombeiro é bem mais difícil. E aí, assim, né, voei não sei quantos metros, né? Que isso é a história, né? Que, assim, minha mãe contava, né? As pessoas. E aí, fiquei lá no chão. E aí, como tava demorando muito, então, assim, acidente, né? Então, assim, todo mundo queria ver, tá? Aí parou a rua toda. E aí, o meu tio, que estava no ônibus... E o ônibus parado lá, e todo mundo descendo do ônibus. Aí meu tio viu minha mãe ali no chão, ali, naquele desespero que ninguém não podia tocar, tudo. Aí meu tio viu naquele desespero, vendo minha mãe ali, não tinha socorro. Ele me pegou do chão, né, que no caso não pode, gente, né, até mesmo por alguns traumas, né, que a gente não sabe o que acontece. E aí ele me pegou e botou eu num carro lá, que teve um carro que apareceu.
e me levou pro pronto-socorro. E aí, lá no pronto-socorro, eu tive traumatismo craniano, essa minha face que não existia, gente. Hoje, para quem assim, que vive de moda, de aparência, realmente isso é um milagre mesmo. E aí, eu sofri, né, traumatismo craniano, a minha face aqui, né, não existia, porque foi deslacerada, eu quebrei as 2 clavículas, né? Aí também eu tenho uma marquinha aqui que também foi um corte. Aí então, assim, praticamente eu cheguei lá morta. E aí os médicos falaram, né, olha, o que a gente pode fazer pela Jaqueline agora, né, a gente já fez, mas assim, a chance dela é mínima. Aí meus pais, né, ficaram desesperados na época, né, eu era criança, e também assim, por eu fui magrinha, né, também a questão disso também prejudicava um pouco. Aí eu fiquei em coma. Aí fiquei um tempo em coma e o traumatismo craniano eu teria que fazer uma cirurgia, né? Então, pela fé, né, toda a igreja, né, na época lá, né, a minha família, as pessoas, né, lá da minha localidade, todo mundo se comoveu e começou todo mundo a fazer uma corrente de oração, né? E porque só realmente poderia ser só um milagre mesmo de Deus, como foi. Aí aconteceu que aí eu não precisei fazer a cirurgia, né? Na cabeça. Uhum. Aí minha mãe falava que eu expeli, né, aquele sangue ali, aí ficou ali como que fala? Lençol, uhum. Sei lá. E aí, porque acho que o traumatismo, né, fica coágulos, tudo na cabeça. E aí, com isso, né, essa parte da cirurgia, graças a Deus, né, Deus deu escape. Te livrou. Isso. Mas ainda fiquei muito tempo em coma, eu não falava, não me movimentava, nada. Então, até mesmo as pessoas que me conhecem, falam assim, Jaqueline, fala pra caramba. Gente, porque eu fiquei muito tempo sem falar. Você ficou quanto tempo? Como? Minha mãe fala que foi, assim, uns 10 dias, mais ou menos assim. E aí, eu toda enfaixada, né, toda lá entubada. E aí, quando eu comecei, a se comunicar, eu só piscava, né? Isso, mais ou menos, eu lembro, alguns relances até hoje. Mexia com o meu dedinho do pé. E fiquei ali, né? E ficava. E aí, só que assim, até estranho, porque assim, quando eu estava ali no hospital, parecia assim que meu corpo físico estava ali, mas eu não estava, a Jaqueline não estava. E aí minha mãe falava que assim, quando eu fui voltando, né, assim, a se comunicar, eu não falava assim como uma Jaqueline criança. Eu falava como um adulto e eu pregava para as pessoas. As pessoas me viam naquele estado lá, toda enfaixada, meu rosto, tudo. E na época também, os médicos também falaram que também eu teria que fazer uma cirurgia. E também assim, gente, quase 30 anos, mais ou menos, 30 anos não, 27 anos por aí, atrás, então assim, a medicina não era bem diferente, né? E aí os médicos falaram que eu teria que fazer uma cirurgia pro meu rosto, porque foi deslacerado, e aí como estava muito enfaixado meu rosto, então ninguém sabia como estaria. Uhum. E aí minha mãe também no desespero, porque assim, até mesmo naquela época também é difícil, né, assim, ter uma filha naquele estado e não saber depois o que seria dali por diante. E aí, resumindo, aí quando eu comecei, né, a falar, minha mãe dizia que eu pregava para as pessoas, né, que eu falava do amor de Deus, que aquilo que eu estava ali era um propósito, e realmente eu entendo que realmente é um propósito. Tudo na nossa vida é um propósito, tudo. Hoje eu entendo que tudo na nossa vida é um propósito. E aí, tanto que assim, eu estava na enfermaria infantil, né, e eu lembro, uma coisa que eu lembro muito mesmo é de um menininho que na época ele tinha queimaduras, ele sofreu queimaduras, ele gritava muito. Aí aquilo mexeu muito comigo, e aí os médicos me tiraram daquela sala, porque eu não estava numa sala individual, estava com outras crianças, e aí me tiraram e botaram numa sala só, porque aquilo estava mexendo muito com o meu corpo, né, com emocional também. Aí resumindo, então aí as pessoas iam até a sala para me ver, tá? E quando eu falava, gente, eu tô bem, e eu falava do amor de Deus, aí quando eu comecei a andar também, eu ia nas salas e orava pelas pessoas, né? E assim,
isso era coisas que, assim, algumas coisinhas eu lembrava de relance, mas realmente, assim, naquele período que eu estava lá, acho que mais de 20 dias, 30 dias. Você era muito nova. Muito nova. Mas, assim, algumas coisas, assim, eu lembro disso, assim, de Você criança. lembra? Lembro pouquinho. Mas, assim, essa história que, né, que os meus pais me contam sobre isso. E aí, assim, depois, até mesmo teve pessoas que quando foram depois me visitar na minha casa, falaram assim, realmente, Jaqueline, você é um milagre mesmo, né? Aí eu fiquei bastante tempo, né, assim, que eu não consegui me movimentar muito entre meus braços, né? Aí fiquei um tempo cuidando da minha saúde. Mas os médicos disseram uma coisa, eles falaram, Jaqueline, doutora Edmar, e o nome da minha mãe é Edmar, e José, né, o nome do meu pai. Olha, a Jaqueline está se recuperando, ela está bem, não vai precisar fazer cirurgia. Aí o meu rosto começou a dar aquela casquinhazinha, né? Cicatrizar. Isso. Aí ele falou assim, ó, vamos esperar um pouco tempo para ver como que vai ser para fazer, né, a cirurgia ou não, de enxerto, alguma coisa. E para honra e glória ao nome do Senhor, assim, o próprio meu corpo foi se regenerando. E aí o meu rosto ficava muito inchado. Aí só tinha, né, aquela casquinha, né, do machucado, tudo. Aí caía aquela caixinha e vinha outra, vinha outra. E o meu rosto foi se regenerando. Lógico que depois ficou uma marca, assim, uma marca bem clara, tudo. E hoje eu tenho só uma marquinha aqui, gente. Eu tenho só uma marquinha que não parece, né? Então, assim, tudo mesmo foi um milagre. E aí os médicos disseram uma coisa pra minha mãe, falaram assim, olha, a Jaqueline, de tudo aquilo que ela passou, realmente a Jaqueline é um milagre. Mas tem um porém, ela pode ter algumas sequelas. Eu ia perguntar se você ficou com sequela. Exatamente. E as sequelas, eles falaram que, assim, pelo tempo que eu fiquei, da forma como eu fui ali, né, socorrida, né, que foi uma forma inadequada, que eu teria algumas sequelas. Aí minha mãe na época ficou um pouco assim, né, preocupada, qual seriam as sequelas, e aí falando que assim, que aí com isso eu perdi um pouco a memória de algumas coisas, com o tempo isso foi se regenerando. E aí meus pais ficaram muito preocupados, né, porque também criança, tudo, que aí teriam ter um cuidado maior e até mesmo questão financeira, seria um cuidado bem maior e meus pais, né, não tinham condições financeiras, né, e aí na época até agradeço a minha tia, né, que ela se propôs a essa questão de me ajudar financeiramente a pagar na época um plano de saúde que era totalmente, né, quase inviável para minha família. Uhum. E lembrando que assim, na época quando eu sofri o acidente, a pessoa que me atropelou, ele não prestou socorro. Não, e até mesmo acho que depois ele foi lá no hospital, conversou com meus pais, mas acho que ele tinha medo, né, porque naquela época, né, questão de ser linchado, enfim. Mas depois tudo, né, se resolveu. Ele da maneira dele, ele pôde, né, me ajudar, mas não tanto como eu precisava. E aí minha tia me ajudou, né, e eu fiquei mais de um ano me tratando. E até perdi, né, um ano de escola por isso, para ficar me tratando. Aí eu ia neurologista, todos os médicos eu ia, tudo particular. E mais para até ver mesmo a questão minha neurológica. E os médicos falaram que eu teria nessa questão de que eu ia estudar, mas eu ia ter problemas de memória, que talvez eu não iria, vamos dizer assim, uma criança normal de adaptar, vamos dizer assim, a criança tem aquela faixa etária e vai ali cumprindo o desenvolvimento. Isso. E aí, graças a Deus com isso foi, né? Minha mãe ficou preocupada, aí passou, eu fui crescendo 10 anos, 12 anos, e aí, assim, tinha alguns relapsos de memória, mas, assim, fui uma criança normal, né? Sempre fui magrinha. Não te atrapalhou? Não me atrapalhou. Lógico que com o tempo, assim, quando lá para 15, 16 anos, algumas questões minhas, né? Se fosse assim, será que eu tenho esse problema aqui por causa da questão do acidente? Mas não era, não. Mas aí eu fui crescendo, fui uma criança normal, né? Uma adolescente normal, sempre ajudando a minha mãe em casa, fazendo as coisas que realmente era muito difícil. E quando foi na adolescência, eu vim para cá, para Araruama, né? Aí vim pra cá até mesmo sair lá na época... Mas por que seus pais vieram? Até mesmo por causa da violência, né? Naquela época já existia violência, né? Seus pais trabalhavam com o quê? Então, meu pai sempre trabalhou na questão de construção civil, né? Meu pai é pintor. E minha mãe sempre foi doméstica, né? Então nada impedia de vir pra cá?
Nada impedia, e tanto que até mesmo contribuiu, né? Porque meu pai estava trabalhando aqui na região dos lagos e minha mãe lá. E minha irmã era pequenininha, tinha 1 aninho, então a violência, a gente tinha um pouco de medo, e minha mãe um pouco insegura por meu pai não estar lá para dar aquele suporte, né? E aí meu tio tinha uma casa aqui, e a família, toda a família da minha mãe mora aqui, em Araruama. Aí ele disponibilizou uma casa, aí viemos para cá. Aí estamos aqui até hoje, né? Morando aqui em Araruama. Ah, que legal. Então, assim, sequela não deu, graças a Deus. Graças a Deus, não. Tanto que, assim, aí eu fui crescendo. E você já trabalhou em quê? De que você já fez da vida? Então, é assim, eu sempre fui magrinha, né? Sempre fui magrinha. E aí, o que acontece? Mas isso é da sua família? Todo mundo tem esse biotipo magro? Todo mundo tem esse biotipo magro. E aí, nessa época de 15 anos, que ainda eu estava ainda em São Gonçalo, aí tinha essa questão, ainda, gente, eu sofria muito bullying, né? Normal, que hoje em dia, mas eu sofri muito bullying pela essa questão de ser magra e vários apelidos. E aí, eu tive essa questão, né? De tipo assim, eu sou magra, né? E aí, tinha vários apelidos. E aí, o que eu via muito, assim, né? Por ter uma questão, né, financeira, os meus pais, assim, com aquilo que eles podiam, né, ajudar, criar, né, eu e meu irmão, que na época meu irmão não existia ainda, ele pôde. E sempre eu olhava, sabe o que? Revista, né? Sempre quando eu olhava aquelas revistas, aquelas meninas bonitas, aquelas modelos. E aí eu falava assim, gente, eu tenho um corpo igual essa mulher aqui. Eu tenho um corpo igual a ela. E aí eu via as roupas, eu olhava aquilo, eu falava assim, gente, era um mundo que, assim, era realmente impossível pra mim, né? E aí sempre, e começou a cair aquela fichinha assim, poxa, por que eu não poderia ser? Porque eu tenho um corpo igual dela. E aí eu olhava as pessoas, assim, todo mundo hoje, né, eu sou formada em moda, e cada um tem o seu biotipo, né? Existe 7, né? Mas o corpo brasileiro, né? Ele é bem diferente. É isso, né? E aí, o que acontece? Mas eu olhava assim, eu falei, eu tenho um corpo parecido com essa modelo aqui. E aí, começou a despertar em questão de querer ser modelo. Mas a questão financeira não me ajudava. E aí, vim morar aqui, né? E aí, fui crescendo, estou uma adolescente. E aí, com 16 anos, eu comecei a trabalhar, né? Aqui, Com o quê? A minha tia tinha uma lojinha, tinha várias, naquela época era loja de 99, várias lojas de 99. Ah, tá. Aí minha tia tinha umas 3, mais ou menos, assim. E aí ela deixou assim, Jaqueline, você é da família, ajuda aqui a administrar. E eu estudava de manhã e à tarde eu trabalhava. Com ela, Isso. E aí também eu ter minha questão financeira, né? E aí, com isso, eu podia comprar algumas coisas que eu queria. E aí, aquele sonho, né? E aí, fui com 16 anos, 17. E aí, teve a possibilidade de... Na época, foi eu o Johnny, né? Que eu participei do concurso com ele também. Ele tinha uma agência. E a agência dele veio aqui para Araruama. E nessa agência, ele estava, né, porque existia naquela época ainda caçadores de talento, caçadores de modelo. E aí ele veio para cá na época, foi até ali no shopping do cinema. Ele alugou uma sala lá e para escolher, né, descobrir alguns talentos. E aí eu sempre com aquele sonho, tá aí, não tinha condições financeiras, porque, gente, tudo é investimento. As pessoas pensam assim, até um sonho pra gente realizar tem que ter um custo, né? E na época eu não tinha condições, e aí meu tio falou assim, vamos lá ver. Aí fomos, né? E aí eu já tinha passado, já tinha feito o teste, já tinha passado. Aí meu tio, aí eu falei com ele, acho que tem que fazer um book, tem uma despesa. Naquela época a gente tinha aulas, né, de etiqueta, tinha várias aulas. E aí teria um custo, e meus pais não tinham. Aí ele falou assim, então vamos lá ver. Aí na época eu também agradeço a ele, que foi uma pessoa que, né, acreditou no meu sonho. E aí ele pagou esse curso pra mim. Fiquei um tempo, aí de 17 anos, aí fiquei 1 ano mais ou menos, aí viajava, fazia desfile. Naquela época não é como redes sociais que a gente fazia tudo, tinha foto, tinha tudo, hoje em dia a gente faz, né, vídeo, e naquela época não tinha essas coisas. Até mesmo câmera pra mim era difícil. E aí segui essa carreira. Minha mãe me ajudava, e como minha irmã era pequena, ela não podia me ajudar. Acompanhar? Não podia me acompanhar. Ela não podia me acompanhar, né? Até mesmo porque as viagens eram longas, às vezes tinha uma despesa, às vezes a gente desfilava, te ganhava um valor que não era tão, porque morar na região dos lagos para ir para lá era bem mais, o custo era bem maior. E aí minha mãe falou assim, Jaqueline, acho que não tá dando, tá um pouco difícil. E aí eu também trabalhava também, que eu tinha que conciliar ainda, né? Que eu trabalhava.
meu expediente, mas sempre comecei 16 anos a trabalhar. Na verdade, com 13 anos, né, ainda eu adolescente ali, né, depois daquela questão que eu passei, minha mãe também fazia unha e eu ajudava ela, né, assim, ajudava, né, e aí eu até mesmo tive uma profissão, depois que eu fui descobrir essa profissão, ajudar minha mãe, porque a minha mãe era manicure também. E aí eu trabalhava, né, trabalhava no salão, trabalhava na loja da minha tia, sempre fazia meus biquinhos. E aí também para ajudar também nesses custos. Minha mãe falou que ele não dá mais. Mas aí como eu tinha mais ou menos 17 anos, naquela época, como não é hoje, mas assim, naquela época você tinha que mesmo que ter um responsável de ir para viajar, tudo. Aí minha mãe falou assim, Jaqueline, então a gente vai ter que decidir. Aí eu tive que decidir, optar mesmo para ficar mesmo no trabalho, né, até mesmo porque eu tinha que me sustentar. E não tinha quem ir com você? Quem também não tinha. Aí foi passando, né, e aquele sonhozinho aqui, né, no coração assim, né. E foi passando, né, aí eu fui estudar, acabei a minha formação, meu 2º grau, e aí continuei estudando e sempre tive aquele sonho, eu olhava nas revistas, na televisão, sempre olhava ali, falei assim, meu Deus, eu queria tanto ser modelo. E na época também teve essa questão também que eu me lembro muito, foi a questão que, eu não lembro da novela, mas era uma novela que tinha muita questão de prostituição, né, que levava as pessoas lá pra fora do Brasil, e aí com isso tinha a questão de que não era de uma forma legal que ia, né? Acho que era América. Isso, acho que era isso. E foi nessa época que também, assim, nessa época eu estava também ainda na agência, e aí teve um concurso, e nesse concurso lá, né, para escolher, assim, que tinha desfile, tá? E aí escolheram algumas meninas que era assim, porque o meu biotipo de corpo, assim, explicando, hoje em dia tem vários modelos, tem modelo até de unha, né? Mas, assim, o meu biotipo de corpo é realmente modelo para passarela, né? Porque hoje não tanto, porque hoje em dia mudou um pouco essa questão, mas naquela época era muito assim, Gisele Bündchen, né? Você viu o corpo da Gisele Bündchen, o corpo dela é diferente. Então, assim, existe modelos de passarela, modelos fotográficos, e o meu biotipo era para modelo de passarela, então, assim, viajava muito. E aí eu lembro também, tem uma menina até que ela mora nos Estados Unidos, e ela também fazia curso comigo aqui na agência, e eu e ela aqui de Araruama passamos para ir fazer uma carreira internacional, e minha mãe não deixou. Minha mãe ficou com medo, porque foi nesse período também da novela. E aí... E ninguém podia ir junto? E também não tinha quem ir junto? Não, na época não podia ir junto. Os seus pais tinham que liberar você pra ir. Era aquilo, sorte. E assim, isso é sorte, não sei, né? Assim, acho que tudo tem um propósito. A menina foi, hoje em dia, até hoje, ela faz vários desfiles, vai, assim, pra várias marcas. E ela trabalha isso até hoje. E ela tá lá na carreira dela. Aí eu pensei, falei assim, poxa, minha mãe, não, Jaqueline, não vai. E aí aquele sonho, aí eu enterrei mesmo, né? Deixei lá ele guardadinho lá. Eu falei assim, então já que não posso viajar nem nada, então eu vou só trabalhar. Aí me formei, né? No 2º grau e fui estudar não, só trabalhar. Aí comecei a trabalhar, até mesmo porque o meu sonho mesmo então, era fazer uma faculdade de moda, que aqui era muito difícil. Aqui na região dos lagos, a questão de moda é muito, muito difícil. Mas eu assim, para Deus nada é impossível. Sim. Nada. E aí foi essa questão. Que aí eu comecei a trabalhar, fiquei trabalhando. E outra coisa, as pessoas falam, Jaqueline, hoje em dia, rede social, mas assim, eu já trabalhei de tudo. Tudo, tipo assim. Eu já trabalhei de lanchonete, às vezes até as pessoas falavam assim, nossa, Jaqueline, você é tão bonita, você parece uma modelo, parece uma bonequinha, e você tá trabalhando aqui numa lanchonete, é um emprego digno, enfim. Mas assim, também era uma forma também eu falei assim, gente, eu tô trabalhando aqui, mas eu tenho um sonho, tá? E aí eu trabalhava, e eu comecei a fazer cursos, né? Como aqui não tinha faculdade de moda, comecei a fazer alguns cursos que tinha, né? Não era nem... Hoje em dia tem a faculdade EAD, que eu também fiz, mas não tinha, são cursos paralelos. Tinha no Senac, em outros lugares. Aí eu fazia alguns cursozinhos, mas nada assim que seria uma coisa assim... Concreta. E aí foi assim, mas já trabalhei de garçonete, trabalhei muitos anos como manicure, até mesmo cuidador de idosos, eu já trabalhei, até cuidador de idosos. E assim, hoje tudo é experiência, assim, tudo que eu passei, realmente... Serviu como base. Exatamente, assim, acho que eu falo que hoje eu sou o que sou,
Porque realmente, assim... Você tinha que ter passado por aquilo tudo. A dificuldade também nos ensina muito, sabia? A dificuldade também ensina você até ser mais forte. Porque antes aquela questão de eu ter sofrido aquele acidente, a minha mãe me tratava ainda como fosse assim... Muito frágil. Muito frágil. Até hoje ela tenta um pouco, né? Me tratar assim como uma pessoa frágil. E aí eu me sentia muito insegura. Eu não vou ali porque eu tinha medo, né? De várias coisas. E aí com isso me travava, né? De você realizar alguns sonhos. E aí com isso... eu falei assim, não, vou deixar esse sonho aqui enterrado e vou trabalhar. E comecei a trabalhar. E aí teve a possibilidade de eu fazer a minha primeira graduação, né? Aí eu falei assim, sempre tem que ter o plano 1 e o segundo plano. E aí, lógico, meu primeiro plano sempre foi fazer moda, mas não tinha condições. E também a questão de horário, enfim. Acho que o único lugar mais próximo era em Niterói, né? E aí não dava para trabalhar e o horário sair para ir, não dava. E aquilo... Porque geralmente a faculdade de moda também te requer muito tempo. Muito tempo. Mais tempo. Aí, e falar pra você que, assim, graças a Deus, meus pais, eu tenho uma família estruturada que me ajudou muito, né, que é a minha base, mas, assim, ainda eu era infeliz, porque... Não era aquilo que você queria? Não, porque, assim, eu trabalhava, porque eu tinha que ter as minhas coisas, né, que a gente tem que trabalhar. Isso também dignifica muito a pessoa, né, o trabalho. Mas, assim, eu não estava completa, porque, assim, não era aquilo que eu fazia, que eu queria fazer. Eu tinha que trabalhar, mas eu não era satisfeita naquilo que eu fazia, né? Mas trabalhava e comecei a fazer o curso de administração. Onde? Cabo Frio? Não, aqui em Araruama. Uhum. Aí eu fiz o curso de administração, né? Me formei, mas aquele negocinho ainda doía, né? Doía. Eu falei assim, nossa, aí eu ficava vendo, né? A menina é Ariela, né? Acho que é a Ariela. E aí eu olhava e falei assim, gente, olha... poderia estar lá. Cara, e cada ano que passava... E aí eu tava... Ia passando o tempo, a idade ia ficando. Exatamente. E aí, eu tava trabalhando em um lugar... E aí eu comecei a fazer terapia, porque eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada comigo. Porque, assim, eu tava muito infeliz. Eu falei assim, gente, tem alguma coisa. E eu não acreditava nessa questão de depressão. Não acreditava. Não acreditava nessa questão de depressão. E eu estava, porque tem o estado depressivo, né? Tem o estado da tristeza, mas a depressão é outro estado. E eu já estava no estado da depressão. E, assim, eu vivia minha vida, curtia com as minhas amigas, e não tinha essa questão de estar feliz. Então, assim, eu camuflava aquela minha felicidade, ali rindo, brincando, mas no fundo eu estava depressiva. E aí, com isso, o que aconteceu? Eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada comigo. O que tá acontecendo? Mas porque você tinha uma tristeza profunda. Não estava satisfeita com nada, não tava nada. Tipo assim, eu ia pra uma festa, eu ficava feliz com as minhas amigas, mas quando eu chegava em casa, no meu travesseiro, eu chorava. Aí, às vezes, estava em um lugar, numa festa que eu queria, alguma coisa, e aí eu chegava em casa e chorava. Tava trabalhando, aí depois, do nada, eu chegava em casa e chorava. E todo mundo fica feliz quando recebe seu salário, né? E quando eu recebi meu salário, eu falei, gente, tá acontecendo alguma coisa comigo que eu não sabia o E você que era. sozinha? Você não externou isso pra ninguém? Não, eu falo que assim, acho que a dificuldade também fez eu aprender, que eu acho que também isso me prejudica muito, que assim, eu não sou muito de pedir ajuda pra ninguém, não, entendeu? Não sou muito assim, tô precisando disso, me ajuda, não. Eu acho que é questão também da vida que a gente vai aprendendo, e algumas coisas, lógico, é necessário de pedir ajuda, mas eu não, assim, eu conversava com meus pais, tudo, mas até essa questão mesmo de depressão, tudo, nunca foi comentado, assim, entre família. E aí fui vivendo, assim, não, mas tem alguma coisa errada. E aí, na época, depois disso tudo, eu já tinha me formado, em 2015, eu me formei. E em 2015, quando eu me formei, aí eu falei, gente, tá acontecendo alguma coisa, né? Aí eu namorava e não tava ali feliz com o meu relacionamento, né? Já namorei algumas vezes. Mas eu falei assim, gente, tem alguma coisa. E quando tava também acompanhada, eu não tava bem. E quando tava sozinha, também não tava bem. Eu falei assim, gente, tinha alguma coisa, mas não era com as pessoas. Não, era comigo mesmo. E aí eu fui tentar saber o que era. Eu fui procurar um psicólogo também. Sozinha também? Sozinha. Aí eu fui procurar um psicólogo também, agradeço a ele, doutor Fábio, né, que ele me ajudou muito, ele até aqui, né, as pessoas conhecem ele, é um psicólogo aqui, ele é pastor também, aqui de Araruama, e aí eu falando pra ele assim, olha, eu tô trabalhando, né,
acabei minha faculdade, mas eu tô infeliz. Eu não sei o que tá acontecendo. Ele falou assim, vamos descobrir. Aí eu comecei, né, a gente na terapia, fala assim, Jaqueline, o que você gosta de fazer? Aí eu comecei a falar pra ele assim, não, eu gosto disso, eu tenho aquele sonhozinho e não realizei. Aí ele falou assim, Jaqueline... Frustrada. Aham, era frustração mesmo. Aí ele começou a falar, então, por que você então não faz um curso, já que você conseguiu concluir com sua faculdade, trabalhou, e aí, na época eu trabalhava de manhã e ainda eu trabalhava na lanchonete à noite para pagar a formatura da minha faculdade. E aí, com isso, eu falei assim, não, gente, aí ele, Jaqueline, já que você, né, conseguiu fazer sua faculdade, ele com muita dificuldade, conseguiu pagar sua formatura, então você também consegue trabalhar e você consegue fazer algum curso, uma faculdade de moda, quem sabe, tudo é possível. Aí eu falei assim, então tá bom. Aí comecei a pesquisar e não tinha aqui em Araruama. Aí o que aconteceu? Aí nesse período de 2015, fiquei desempregada. Aí já tinha me formado, aí fiquei desempregada. Aí mesmo que eu fiquei mais perdida ainda, eu falei assim, meu Deus... Meu Deus, e aí eu tava só mesmo em casa, né, também foi um período muito bom, eu louvo a Deus, porque assim, tudo tem um propósito, e nesse período também que eu tava em casa, foi assim, o período que eu passei mais tempo com meu avô, né, meu avô, ele era acamado, né, como eu falei, ele ficou 17 anos acamado, e foi esse momento muito difícil, né, para minha família, para quem tem, né, uma pessoa acamada, é muito difícil, né, sofrer dor, não só para a pessoa, mas também para a família. E aí foi um momento que, assim, eu pude ver a dor que minha mãe sentia, né, que era uma carga muito pesada para ela, né, meus tios, alguns tios ajudavam, mas a carga sempre fica para uma pessoa maior. E meu pai também ajudava, mas aí mesmo assim, meu irmão também ajudava, todo mundo ajudava um pouquinho. E aí foi que aí eu comecei a olhar mais pro meu avô, ajudar mais, né, a ter mais contato com a minha mãe, né, com meu pai, assim, porque eu sempre trabalhava, então trabalhava de dia, trabalhava... Muito corrido, né? A vida era muito corrida. Não tinha muito essa questão, eu saía, curtia, e aí foi que eu comecei a olhar mais, né, assim, pra minha casa. Isso em 2015? 2015. Aí, nesse período de 2015, e aí eu ajudando no meu... E a família já sabia que você tinha depressão? A minha família não sabia. Não sabia, gente. E como é que você ia pra terapia e ninguém sabia? Eu não sabia. Eu tinha vergonha de contar isso pras pessoas. Até pra sua família? Até pra minha família. Não contava. Não contava. Mentira. Não contava. Não contava. E aí, era aquilo ainda. Eu ia pra terapia, vivia ainda, mas eu continuava me camuflando, mostrando que eu tava feliz. Ninguém sabia? Ninguém sabia. E o que, infelizmente, hoje que acontece muito. Muito mesmo. Ninguém. Era você e o terapeuta e o psicólogo. Ninguém sabia. Ninguém sabia. É secretário do psicólogo, né? E assim, graças a Deus, eu me tratei também ali no SUS, né? Na época eu também me tratei no SUS. E assim, eu realmente, assim, eu sempre tentei, assim, pela questão que uma coisa que minha mãe me ensinou, assim, Jaqueline, todo mundo passa dificuldade na vida. Você precisa externar isso. Entendeu? E eu falei assim, cara, eu olhava pra minha mãe, olhava pro meu pai, e meu pai também teve uma vida muito difícil, né, que ele veio do Ceará pra cá, bem novo, e ele não teve muito contato depois com os pais. Tipo assim, pelo que seus pais passaram, você achava que você tava passando, não é nada, não é fichinha. Exatamente. Então não precisa ficar falando pra todo mundo, porque isso é nada. Não é nada. Eu vou me virar sozinha. Não é nada. Vai. E aí, com isso, eu falei assim, tava fazendo, né, a questão da terapia. Aí eu comecei a fazer, né, a questão de fazer terapia, e ele falou assim, Jaqueline, vamos descobrir. Aí descobrimos, aí eu comecei a fazer o curso, né, fazia um curso online, fazia outro, e aí eu falei assim, cara, uma coisa, porque a moda em si, ela é bem ampla. Então, como ainda também não tinha condições de sair daqui da região dos lagos e ir pra Niterói, porque assim, também eu tenho uma casa, né, meus pais deixaram uma casa lá em São Gonçalo, só que assim, como a violência lá é muito grande, não dá pra eu me sentia também insegura de sair daqui e morar sozinha lá e conhecer voltar para aquele mundo de novo. E eu falei assim, não, então eu vou ficar aqui, eu vou tentar conseguir me realizar aqui. Aí eu descobri um curso, e também a moda, como eu falei, ela é bem ampla, né? Então dá para você assim, trabalhar em várias coisas na moda. E aí eu me descobri na questão de consultoria de imagem e estilo. Por quê? Nessa época também, eu lembro que foi em 2000 eu não lembro mais ou menos, mas assim, eu era adolescente, também se foi também junto nessa época que eu tava fazendo, que eu já tinha saído também
do curso de modelo, estava só trabalhando, né, estudando. E aí eu sofri um bullying, né, em um local, e na questão também mesmo da minha vestimenta, porque por ter a questão financeira, né? E aí eu olhava aquelas revistas todo dia, né? Tinha uma revista nova, que a moda, né, sempre tem uma tendência. E aí eu ficava olhando aquilo e assim, por ter uma questão financeira, então assim, eu não tinha condições mesmo trabalhando de comprar uma peça todo dia, toda semana, entendeu? E aí o que acontecia, até mesmo porque eu ganhava pouco, sempre como eu trabalhava metade do expediente, às vezes eu ganhava metade do salário, né? E aí aconteceu que assim, aí nesse ambiente, eu vi as pessoas falando de mim, falando assim, Jaqueline, só vive com aquela calça. E aquilo foi um baque muito grande pra mim, porque tipo assim, eu já estava infeliz, né, pelas minhas questões e sofri bullying. Eu já também não estava, só para você ter uma noção, isso até me emociona, que eu tinha um guarda-roupa que só tinha 2 portas. E aí, o meu quarto é bem pequenininho, né, e aí, assim, nesse guarda-roupa tinha 2 portas, eu olhava assim, eu falei assim, cara, eu sempre uso as mesmas roupas e é difícil ficar sempre comprando roupa, porque sempre tinha tendência, eu olhava as revistas, então toda hora tinha roupa nova. Toda hora muda. Toda hora muda. E aí eu ficava vendo as meninas assim, mais ou menos da minha idade, porque também tinha muito disso, né, questão de status, né, e uma coisa, a roupa também fala. E aí as pessoas me viam ali e às vezes eu não era incluída em alguns grupos de, né, meninas, enfim, por essa questão de amizade, por essa questão de não me arrumar adequadamente como elas se arrumavam. E isso te machucava? Machucava muito, porque às vezes as pessoas não... Eu sei que também, assim, é uma outra mentalidade, quando eu era adolescente, mas elas também não entendiam que, vamos dizer assim, era questão financeira minha, né, era uma situação que eu passava, não era porque eu queria, né. E aí aquilo me machucou tanto, tanto. Aí eu lembro quando eu cheguei em casa, aí eu falei pra minha mãe assim, mãe, eu nunca mais volto naquele lugar. Aí ela, por quê? Aí eu expliquei pra ela. E aí o meu guarda-roupa tinha 2 portas. E aí quando eu abri assim, aí eu orei. Aí também me emociona. Aí eu orei e falei assim, Deus, um dia eu quero ter, assim, tanta roupa, mas assim que eu não venha repetir de look. E aí, mas assim, não era assim, tanta roupa pra me deslumbrar pra ninguém, não. Porque assim, eu achava aquilo bonito. E eu via as pessoas se arrumando, assim, com umas roupas bonitas, né? Bem arrumadas. Eu falei assim, eu queria. Eu falei assim, o que, né? E aí, se passou aquilo. Aí fui viver na minha vida, tá? E aí, o que aconteceu? Aí comecei, né? Aí voltando lá pra questão da terapia, aí comecei a fazer o curso, né? Que eu me descobri que foi na consultoria de imagem e estilo. O que é consultoria de imagem e estilo? Que aí você se descobre o seu estilo, e aí você descobre como que você, através do seu estilo, as roupas adequadas pro seu estilo. Porque às vezes você vê uma roupa na liquidação, aquela blusa ali, eu vou comprar pra estar na liquidação, mas às vezes não é a sua identidade, né? Não é o seu estilo. E aí eu falei assim, cara, é isso que eu quero estudar, é isso que eu quero, porque assim, ninguém fala muito sobre isso, ninguém fala sobre como você deve se vestir. A revista fala ali que a tendência tá, mas não tem essa parte que é a consultoria de imagem para você se descobrir, né? E aí eu comecei a fazer o curso, aí eu fiz um curso no Senac, aí não estava trabalhando, né? Fazia só alguns bicos, né? Que foi nesse período aí, ficava em casa ajudando a minha mãe, e aí comecei a fazer alguns cursos. E aí, o Johnny, né, ele, com a agência dele, ele começou a fazer esse concurso de Miss. De novo você encontra ele? De novo eu encontro o Johnny. Aí, isso foi, na verdade, foi em 2018. Que aí eu encontrei. Nisso, tipo assim, 2015, e eu fui ajudando, e os anos foram se passando, que tipo assim... E você foi estudando? Fui estudando, mas aí eu falei assim, eu estudava, e eu falei assim, mas eu não tinha um rumo, né? Mas eu já estava mais ou menos, já estava bem, né? Mesmo tratando psicólogo, porque eu já tinha me descoberto o que eu queria fazer. Tá. Assim, não. Já tinha um objetivo aí. Exatamente. Tá. Aí eu fui... Aí o Johnny ele me encontrou, ele disse, Jaqueline, eu tô fazendo um concurso de Miss, você não quer participar? Eu falei assim, não, eu concurso de Miss, eu falei, corpo pra Miss, né? Aí ele, não, você sempre se deu bem no seu desfile, que você desfilava.
né, pelo meu corpo, né, então assim, ele sempre me botava eu no desfile, porque é por causa do biotipo, né, e aí ele, vamos voltar, cara, até mesmo aqui na região pra você ser referência aqui de modelo pra minha agência. Eu, não, eu tô na outra vibe. Aí ele, não, eu vou fazer um concurso aqui, e aí você vem, entra pra minha agência de novo. Eu falei assim, tá, eu posso tentar, aí a gente começou a conversar, e eu entrei na agência dele de novo. Aí na agência ele falou assim, vou te chamar pra alguns trabalhos, tá, e aí teve o concurso em Saquarema, em 2018, aí participei, tá? E ele falou assim, Jaqueline, porque eu falei assim, não, nada a ver comigo, nada a ver. Aí, em 2019, ele veio pra cá, pra Araruama, fazer o concurso dele de novo. Ele, Jaqueline, pensei de você, vamos, participa, cara, participa pra você, né? Quem sabe você ganha, ou será você só participar, já é uma motivação. Aí eu, não, isso aí fora, não. E aí eu falei assim, cara, ainda concurso de beleza, não, eu já tô em outra vibe. Mas ele continuava estudando. E aí, quando foi em 2019, eu participei, eu falei assim, aí ele, Jaqueline, participa. Tipo assim, faltava 15 dias mais ou menos pro concurso, né? E tipo assim, isso já tinha uns 3 meses já que tava rolando aí, né? As pessoas fazendo ensaio, tudo, 3 meses já. E ele me perturbando, Jaqueline. Aí eu, não. E ele ficava me ligando, aí eu, não. E aí eu falei assim, cara, aí tipo assim, me deu um estalo, assim, mas por que não, Jaqueline? Lógico que assim, até mesmo os trabalhos, fiz alguns trabalhos pra ele, mas no Rio era muito mais. Aí ele falou assim, Jaqueline, você vindo, ó, deixa eu explicar. Aí você vai desfilar, você vai representar a Araruama como modelo, minha modelo, você pode ir nos lugares também para ser jurada como modelo. Aí eu falei assim, então aqui na região eu trabalho, né? Aí aceitei. Aí ele, não, mas eu quero que você participe do concurso. Eu falei assim, cara, e até mesmo um concurso... E tinha que pagar? Tem um custo. Tem um custo. E aí, aí ele falou assim, só que o concurso de Miss tem categorias. E as categorias, a categoria do Miss mesmo, você não pode ser casada. Você não pode ter filhos. Ué? Não. Por quê? Porque isso é como se fosse uma regra, né? Não pode. Aí por isso que existem as categorias, né? E aí, no caso, até mesmo pela minha idade, né? Porque aí esses anos foram se passando, né? E aí, no caso, até 27 anos, 28 anos, mais ou menos, eu já tinha passado disso, né? E aí ele falou assim, Jaqueline, mas já que você não pode... Por que você não participa do Miss Belas Damas? Aí eu, Miss Belas Damas, porque são para mulheres também, que como é um concurso de beleza, e aí hoje, né, muitas coisas mudaram, para também não tirar o direito daquelas mulheres que já têm filhos, que já são casadas. Tá, então tem uma parte aí que pode. Pode. Então, aí, com as categorias, e aí eu falei assim, então tá bom, né, já que tem uma categoria que eu posso participar, porque assim, até mesmo hoje eu tenho 36 anos, nunca casei, não tenho filhos ainda, né, mas eu também tenho, isso é também um sonho ainda. Mas pretende casar? Pretendo. Tem namorado? Não, hoje eu tô solteira. Então, vai. Aí o que acontece? E aí ele, vamos, Jaqueline, tenta participar. E eu um pouco insegura, tá? Eu falei assim, já que eu tô aqui, né? Então, assim, a gente tá na chuva pra se molhar, então vamos. E aí eu fiquei com mais medo, porque pela questão, como você tinha, acho que 15 dias só que eu tinha que me preparar. Tinha que dançar várias músicas, assim, fazer coreografia lá de várias músicas, desfilar, tudo. Aí ele falou, Jaqueline, mas desfilar você não tem problema, porque você já sabe, então é só a entrada, que não sei o quê. Aí eu, tá bom, mas aí eu tive que ter Isso era onde? No Rio? Não, aqui em Araruama. Teve, foi, acho que na mansão das orquídeas. Ah, sim. Aí, tá bom. Aí fui. E nessa época, eu fui pra Caxias fazer o desfile lá e fiquei, né, sentada bem na cama, né? E assim, a cama do hotel lá era de frente pro Cristo Redentor. Aí eu sentada assim, ainda meio, né? Sem ainda saber ainda do meu destino. Aí eu olhei e falei assim, Deus, eu sentada aqui, eu acabei de trabalhar sentada aqui, mas, cara, tem alguma coisa diferente, que assim, ainda não sei ainda direito o meu rumo, eu tô bem, né, psicologicamente eu tô bem, tá, mas assim, eu tô com medo, assim, tá passando a idade, né, e aí eu fui conversando com Deus, assim, eu sentada, e lá na janelinha era o Cristo Redentor. E aí, conversando, tá. Aí, quando eu cheguei na rodoviária, e eu já tinha participado do concurso, tá? Aí, quando eu cheguei na rodoviária também, eu conheci uma amiga, bem linda, que eu conheço todo mundo, né? Tipo assim, já pego a amizade de todo mundo. E aí, depois eu vou chegar nela, né? Que aí ela falou assim, Jaqueline, não te conheço, não sei quem você é, tá?
Mas, ó, não te conheci por acaso. Aí eu amei. Aí ela falou assim, eu vou te dar meu número do meu WhatsApp, depois a gente conversa, tá? Aí eu, tá bom, porque na época eu fui pedir, como eu não conhecia a cidade, eu fui pegar o ônibus, né? E aí o ônibus da 1001 pra cá, tem um horário. Aí eu não sabia mais ou menos já onde que pegava o ônibus, tudinho. Foi pedir uma informação. Isso. Aí ela sentada, ela, não, pode sentar aqui, que vai demorar um pouquinho. Aí peguei. Começou a conversar. Isso. Aí ela falou aquilo pra mim, eu falei assim, amém, né? Eu sou evangélica. E aí eu recebi aquilo. Aí tá bom, aí vim pra cá, aí já tinha participado do concurso, né? E aí eu fiquei aquilo na mente, eu falei assim, amém. Mas o que seria, né? Aí por quê? Porque aí, voltando pro concurso. Aí eu participei do concurso. Do concurso que eu participei, aí várias meninas iam naquela insegurança, tá? E aí eu participei na categoria de Miss Belas Damas. E aí, quando eu participei, eu não ganhei. Eu fiquei em segundo lugar. Isso lá em Nova Iguaçu? Não, aqui em Araruama. Isso aqui era não? Aí eu participei, aí eu fiquei em segundo lugar. Aí, tipo assim, segundo lugar não é o primeiro, né? E aí eu chorava. E aí eu falei assim, aí o Johnny, mas Jaqueline, mas você participou, cara, você ficou em segundo lugar. Mas não é o primeiro, né? E ele, não, Jaqueline, mas pelo menos você participou, cara. Aí eu, tá bom. Aí participei, fiquei em segundo lugar. E aí, como eu já tinha uma notoriedade pela questão da agência, aí eu comecei a viajar, né? A representar também a cidade. E ele, Jaqueline, olha só, aí, nas outras cidades, tinha mulheres, tipo assim, eu não aparento ter, né, a idade que eu tenho, graças a Deus. Deus foi tão bom, até mesmo com isso. Eu falo assim, quando eu sofri acidente de carro, Deus me rejuvenesceu 10 anos, né? Eu tinha 10 anos. E aí, nas outras cidades, tinha muitas mulheres que queriam participar. E aí, tem uma faixa etária de idade, que tipo assim, até tem até para idosos, né? E aí, escolheram uma faixa etária. Então, assim, Miss Belas Damas vai até os 30, dos 30 até os 40 e 40 até 50, ponto. Porque tinha pessoas que até com 50 anos queriam participar. E aí, eu participei. Lá em Cabo Frio. Aí já quem participa, eu falei assim, não vou participar não. Representando Araruama. Representando Araruama. Aí um monte de mulheres. Aí teve outras mulheres também de Araruama. Aí ele falou assim, não, vamos participar. Eu falei assim, não, aqui em Cabo Frio vou participar, tá? Eu vou participar só como jurada. Aí ele, não, você participar. Aí eu, não. Aí foi. Aí eu viajei pra Cabo Frio, fazer aqui em São Pedro, Macaé. Acho que eu não lembro, porque eu ficava viajando muito, assim, São Pedro, Macaé. Aí também, a gente também viajou também pra Volta Redonda, enfim. E aí, quando ele falou assim, Jaqueline, cara, tem gente aqui de Araruama também que quer participar. Então, entra no grupo de mulheres. Eu falei assim, mas eu já tô no segundo lugar. Eu falei assim, pra quem então? Aí ele falou assim, quem sabe você ganha. Aí eu participei lá em Macaé, que foi do Miss Belas Damas de 30 aos 40. Eu não queria participar. Não queria. Só que aí tem um número de mulheres que, no mínimo, que tem que participar. Acho que na época era 10, né? 7, não lembro. Pra cumprir, vai lá, gente. E aí eu ganhei em primeiro lugar. E Macaé representando Araruama. Representando Araruama. Aí eu ganhei Miss Belas Damas de 30, né? Que é os 30 aos 40. E aí, depois disso, que assim, realmente, a minha vida mudou. Foi assim... Em 2019? 2019. Minha vida... A virada de chave foi aí? Foi assim, na minha vida profissional, né? E aí, quando aconteceu isso, essa questão, aconteceu uma situação uns dias antes, muito difícil, por isso que eu não queria participar. Que aí, assim, é muito difícil falar, né? É a questão da violência doméstica, né? E aí, a violência contra a mulher. E aí eu sofri essa violência, né, contra a mulher, né, de uma agressão, e com isso me abalou muito, muito mesmo. Dias antes do concurso? Dias antes do concurso lá em Macaé. E é aquilo, tipo assim, sabe tudo aquilo meu, assim, virou tipo assim, tudo aquilo que eu tinha construído, assim, tá em caminho andado, tá? E aí quando aconteceu aquilo, foi muito difícil pra mim, eu sofri muito, porque assim, aquilo me desencadeou várias coisas. Eu já tinha alguns traumas, né, de algumas coisas, tipo assim, de insegurança, assim, fui uma pessoa muito insegura, né, eu era. E aí, essa questão, quando aconteceu isso, eu me senti muito mal mesmo. E aí eu fui, né, na época eu fui na delegacia, fiz o boletim de ocorrência, enfim. Mas quem que fez a agressão? Foi um parente meu.
E aí, com isso, me desencadeou a questão até mesmo, vamos dizer assim, eu tinha a questão de síndrome do pânico, né, de sair na rua, de qualquer pessoa que encostava e falasse, Jaqueline, alguma coisa, eu já tinha medo. Me desencadeou a questão também da incontinência urinária, que era, eu fui até pesquisar com, vamos dizer, em médicos, para saber que eu nunca tive essas coisas, mas era nervoso. Tanto assim, eu moro, né, no bairro de São Vicente, quando eu chegava no ponto do ônibus da minha casa, eu sabia que eu ia para casa, que a pessoa, né, mora. E aí, quando eu sabia que eu tinha que ir para casa, eu já começava a não segurar e eu urinava nas calças. E aí, tive que me tratar no psicólogo com essa questão. Até mesmo porque, assim, isso também tava me travando outras coisas. Aí eu não queria sair de casa, eu não queria... E aí, a fé... Chegou a voltar a depressão? Não chegou a voltar a depressão, mas chegou a voltar a questão do estado um pouco depressivo, né? De, assim, da tristeza. Mas você se sentiu culpada pela agressão? Não, eu não me senti culpada não, porque o erro mesmo foi da pessoa, porque assim... Mas te afetou por o jeito que, tipo assim, foi muito brutal. Não, assim, muito brutal. Me afetou sim, porque assim, nenhuma mulher gosta de ser agredida, nenhuma mulher gosta de ser humilhada na frente de outras pessoas, de ser xingada de tudo que Mas a agressão foi física e... Física e moral. Física e moral. E aquilo mexeu muito comigo, muito comigo. E aí, com isso, assim, aí o caminho andado se tornou um buraco. Aí, só que assim... E a fé que eu tinha, né, e que eu tenho, eu no meu quarto, eu falei assim, Senhor, de tudo aquilo que tá indo, eu tô me sentindo melhor, e voltar, eu tô retrocedendo, voltar a sofrer de novo, a viver uma vida, eu falei assim, parece que aí eu falei, Senhor, parece que eu nasci para sofrer. E aí, com isso, eu lembro que eu cheguei no meu quarto e orei porque eu queria sair de casa, né, queria alugar outro lugar para morar. Porque a pessoa morava perto, né? E aí Deus falou pra mim assim, não, você não vai sair, porque assim, eu sou evangélica e eu tenho muito essa questão assim, Deus fala muito comigo em sonhos, essa questão também de, eu sinto algumas coisas, exatamente, assim, não sei explicar se eu sou sensitiva de sentir algumas coisas, uma pessoa que tem uma questão de carga negativa, eu sinto que existe isso, né, existe o bem e o mal, infelizmente. E aí, com isso, Deus falou pra mim, não. Aí eu abri, né, a Bíblia, e aí eu abri em Salmos, acho que é Salmos 37:4, que assim, deleita-te no Senhor, né? Que Deus sucederá o desejo do seu coração. Quando eu falo assim, que Deus sucede o desejo do seu coração, e o que eu tinha no coração eram os meus sonhos. Eu falei assim, eu não vou deixar uma coisa destruir todo o meu sonho, que já estava encaminhando. Aí eu continuei, mesmo eu com trauma, procurei uma ajuda psicológica e continuei fazendo as minhas coisas. E foi pro concurso. E fui pro concurso, e ganhei o concurso. E aí Deus falou assim, tá vendo? Tipo assim, eu tô contigo, eu tô contigo. E aí, com isso, quando eu fui, né, que eu explicando a questão, que aí eu tava lá no hotel, e aí eu sentei e eu tava falando essa questão com Deus, e aí essa moça, Rosane, que também eu louvo muito a Deus pela vida dela, aí, quando teve essa questão de eu pegar no telefone dela, vir embora, ela mandou mensagem assim, oi, Jaqueline, sou eu a Rosane, que te encontrou ali na rodoviária. Como eu te falei, Deus não me fez te conhecer por acaso. Aí ela mandou um áudio. Aí ela falou assim, Jaqueline, eu não te conheço, não sei nada da sua vida, nada. Mas Deus manda te dizer que Ele vai te honrar. Ele tem uma exaltação muito grande pra sua vida. Aí eu amei. Aí comecei ouvindo aquele chorando. Aí assim, exaltação... Mas isso foi depois... Foi depois da agressão? Da agressão, e aí eu participei do concurso. Ganhou e ela te mandou o áudio? Do nada. Tipo assim, Deus, ele tem essas coisas de usar as pessoas. E aí, eu amei. Aí eu falei assim, cara, uma exaltação, o que é exaltação? Então, se vocês, né, as pessoas que conhecem a Bíblia, sabem que tem várias histórias de exaltação, como José,
como Davi, e assim, muitas pessoas olhavam pra mim, até mesmo assim, pessoas da minha família, que se olhavam pra mim assim, Jaqueline, nada. E essa daqui não vai ser nada. E essa, nada. E já teve acidente, os médicos até desenganaram, e nada. E assim, pra honra e glória ao nome do Senhor, né? Assim, eu fui a primeira da minha família que tive a minha graduação, e não só uma, a segunda, e eu tô fazendo a minha pós-graduação. Né, a primeira da família. Então, assim, aí começou a ter o reconhecimento. E aí chegou na questão, passou 15 dias daquele áudio que eu recebi, aí uma amiga minha falou assim, Jaqueline, a gente tá para ir na Fátima Bernardes. E aí, por quê? Porque nessa época tava o assunto de uma Miss que tinha sido se suicidado. E aí, o assunto queria falar sobre isso. Isso foi na pandemia, né? Foi na pandemia. Aí eu falei assim, poxa, não vou poder ir, tá? Ela falou assim, porque ela conhecia, né, pessoas de lá. Aí eu falei assim, então tá bom, quando der a oportunidade eu vou. Aí eu fui. Aí nesse dia eles falaram comigo, Jaqueline, fazer uma entrevista, a gente ia falar sobre esse assunto. Aí o assunto na época foi sobre o áudio. Se você manda muito áudio, os áudios de quantos minutos? E dá pra perceber que eu falo pra caramba, né? E aí eu falei, né? E aí representei, né, que a minha intenção era representar, né, a cidade de Araruama, falar. E aí depois que eu participei do concurso, né, lá da Fátima Bernardes, olha, aí realmente as coisas começaram a andar. Né? Aí já fazia, a questão já tinha ganhado o concurso, e aí teve mais oportunidade de viajar, de desfilar, de trabalhos, e aí começou até mesmo a trabalhar com a questão mesmo das redes sociais, porque assim, eu dava dicas de moda, mas assim, era mais no Facebook, nem muito Instagram, eu nem usava muito Instagram na época, eu não usava assim pouquinho, mas não era tipo assim, quase nada, mais o Facebook. E aí foi que na época, né, aí começou a aparecer pessoas também, louvo a Deus pela vida do Jonathan, do Wagner, que são pessoas essenciais na minha vida, que me ajudou, né, a administrar, né, essa carreira, né, que hoje em dia é uma profissão, né, ser digital influencer, e aí que ele me ajudou, e hoje eu vivo, né, das minhas redes sociais. Hoje você tem mais de 25 mil seguidores. Sim, é muita luta, né, mas... E como é que você teve, assim, esse boom? Né, como é que você percebeu isso? Não, então assim, depois que eu apareci na Fátima Bernardes, tipo assim, aí eu recebi gente, tipo assim, de Portugal, mandando mensagem pra mim, falando assim, eu vi você, já conheci a região dos lagos, Araruama, tipo assim, coisa assim, fora do assim, que eu nunca imaginei na minha vida. E aí, com essa questão que realmente, também o programa da Fátima Bernardes, me ajudou a ter mais visibilidade. E as pessoas falam, não, a Jaqueline tem uma visibilidade representando também a cidade, porque também isso traz uma questão de cultura para a cidade também. E aí, isso foi um boom. E aí, o Jonathan, né, e o Wagner, porque não tinha muito conhecimento dessa questão de trabalhar com rede social, Instagram, e ele, não, Jaqueline, vamos trabalhar nisso. Aí, a gente começou a trabalhar, ele me direcionar, que ele me direciona até hoje, né, me ajuda a trabalhar, para que até hoje eu consiga permanecer aí com as minhas redes sociais. E hoje, né, eu trabalho fazendo, né, dando dicas de moda. Hoje você ganha dinheiro com isso? Hoje eu trabalho, e hoje outra coisa, e hoje eu trabalho, né, como modelo, né, que hoje eu tenho fixa 3, né, lojas fixas, né, e também trabalho quando as pessoas... Provador, né? Isso, quando as pessoas me convidam, né, pro meu trabalho, eu faço, né, então eu trabalho fixo para 3 lojas e também tem outras lojas também que eu trabalho. Então, assim... Para quem, quando eu era criança, né, era desenganada, até mesmo meu rosto, né, e hoje hoje ter a minha faculdade, né, minhas 2 faculdades, ter, né, a minha pós que estou estudando, ter essa questão também, né, de trabalhar com o meu corpo, né, a minha imagem, realizar o meu sonho, porque hoje eu sou modelo, né, então eu falo que tudo tem um propósito. Eu não sei que se eu morasse, tivesse ido para fora do país, eu também tenho o reconhecimento, porque também não adianta também as pessoas de fora também podem me conhecer, mas eu queria que também as pessoas da cidade, e até mesmo aquelas pessoas que fizeram bullying comigo, aquelas pessoas que fizeram maldade comigo, ver que, tipo assim, eu não caí, eu poderia, né... Mas aconteceu?
De alguém que, tipo assim, que fez alguma coisa com você voltar e falar com você, que legal. Sim, não, e aquelas meninas que fizeram bullying comigo, umas me seguem nas minhas redes sociais, me pediram e me pedem ajuda nas redes sociais para dar dicas, né? Que a questão tem o dress code, né? Que é a questão de cada ocasião tem uma vestimenta, né? E aí Jaqueline me ajuda nisso. Aí eu lembrando assim, no passado, né? No passado, elas nem sabem que aquilo que elas fizeram comigo me ajudou a ser quem eu sou hoje, né? Eu louvo a Deus porque todos esses percalços, essas coisas que aconteceram na minha vida, me ajudaram até mesmo eu ser quem eu sou hoje, realizar o meu sonho, que eu falei assim, não, e eu tinha, e uma frase que eu tenho, que assim eu falo pra minha mãe às vezes até fala, você que eu sei as frases, mas uma frase que eu sempre carreguei, e eu falo pra minha irmã, muito pra minha irmã, é assim, você é aquilo que você quer ser. O que você quer ser? Tá, pode ser daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, não sei, mas você é aquilo que você quer ser. Então, assim, desde quando eu olhei lá aquele guarda-roupa meu, 2 portas, e eu falei assim, um dia eu quero ser, eu quero ter roupa, e eu queria ser, na verdade, reconhecida pelas pessoas me verem assim, Jaqueline se veste bem, Jaqueline. E hoje, eu olho hoje, tipo, meu guarda-roupa, até mesmo que meu quarto é pequeno, né, o mesmo quarto. Até hoje, meu quarto não cabe mais nada. E eu olhar e falar assim, Deus é fiel. Porque assim, hoje eu posso até, vamos dizer, repetir, né, o look, mas geralmente eu não repito, porque sempre a gente tem como mudar, né, até acessório, a gente muda alguma coisa. E assim, hoje eu posso ter a opção de não repetir de look, por uma opção, e lá atrás eu tinha que usar a mesma peça de roupa, usar... Porque não tinha outra. Porque não tinha outra, e hoje ser reconhecida, até mesmo como, vamos dizer assim, sou né, reconhecida, e também não só pelas minhas redes sociais, mas assim, a menina que estuda moda, que é formada em moda, que sabe, né, se vestir bem, e hoje eu tenho, né, também uma pauta, né, de moda, lá no Ararama em Pauta, dando uma dica aí, né, de moda. Então, assim, para quem não era nada, né... E você ainda dá consultoria? Eu dou consultoria também, trabalho também. Eu trabalho mais em off, né? Trabalho com consultoria também. Então, assim, tudo isso e tudo que eu trabalho também é envolvido na moda. Então, assim, para quem não era nada, né, criança que foi diagnosticada, como disse assim, né, não pudesse nem ter questão de sobrevivência, hoje ser quem eu sou, né, eu glorifico muito a Deus, porque assim, eu falo que eu sou um testemunho vivo de realmente que Deus é Deus do impossível, que Deus realiza sonhos, que assim, lógico que todo mundo tem dificuldade, né, situações que a gente tem que passar, e às vezes se pergunta assim, Deus, mas por que a gente tem que passar por aquilo? Mas é necessário, como eu gosto muito da história de José, né, que a história de José tem essa questão, né, de tudo aquilo que você passou, né, que ele passou, mas lá na frente ele teve a exaltação dele. Então, assim, até mesmo hoje, para também estar aqui contando a minha história, eu louvo a Deus, né, por essa questão que, assim, para mim também é uma exaltação, porque se não passasse por tudo aquilo, eu também não teria história para contar, né? Não teria a minha história aqui para contar para vocês. E, assim, é difícil ainda, porque, assim, rede social não é uma... Mar de rosa. Não é um mar de rosa. Tem o que você diria, assim, para quem quer começar? Como digital influencer ou na moda? Porque muita gente acaba achando que na internet... Porque a gente bota na internet que a gente quer que as pessoas vejam. A realidade é essa, né? E tem muita gente que faz daquilo uma verdade absoluta. Né? E assim, você não vai estourar de uma hora para outra. Não. Você não vai ter 25 mil seguidores de uma hora para outra. Né? Então, assim, o que você diria para uma pessoa que está começando ou que já passou por tanta coisa e que quer desistir, ou que tá achando, ou que teve naquele momento que você teve de falar assim, cara, quer saber, eu vou trabalhar e isso aqui, enterrei, acabou. Olha, eu falo assim, nunca desiste, assim, perseverança. Tudo na vida é perseverança, porque assim, se você não teve situações que eu, Jaqueline, até eu mesma não acreditei em mim mesma, entendeu? Acontece isso com todo mundo, gente, acontece isso com todo mundo, mas assim, acho que eu ouço algumas pregações, eu gosto muito do Marcos Feliciano, ele também foi uma pessoa muito importante na minha vida, que assim, quando eu tava naqueles momentos difíceis, eu ouvia algum louvor, ouvia as pregações dele, as pregações dele falam muito sobre isso, sobre assim, que você não é um Zé Ninguém,
ninguém. Você é alguém. Então, Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Então, se você tem essa possibilidade de estar vivo, independente da sua, né? Tem gente que tem, né, questões físicas, né? Mas, assim, você está vivo. Então, você persevera, confia na fé, né? Se agarra na fé que você tem, na sua religião. E persevere que você consegue ser mais claro, né? Você também tem que se esforçar, como, né, Deus falou para Josué, esforça-te, porque tudo é esforço, nada cai assim, tudo que vem fácil, vai embora fácil e a gente não dá valor, mas isso eu falo para as pessoas, assim, acredita, e se você até mesmo não acreditar em você, né, como às vezes não, se olhe no espelho e você profetiza para você mesmo, fala assim, olha, eu sou capaz, eu vou conseguir, então assim, tem de bom ânimo, porque assim, às vezes eu tava chorando na minha casa e eu olhava pro meu espelho e falava assim, Jaqueline, aí eu lembrava no espelho, eu lembrava das coisas que eu passei, eu falei assim, não, então eu vou continuar, se já aconteceu coisas piores, eu sobrevivi, então eu vou continuar aqui, então, porque quem sabe, né, eu tentando mais um pouco, eu consigo alcançar, e é isso que eu digo, assim, persevere, confie e, assim, esforça-te que um dia você chega lá. E o que você pretende para Jaqueline do futuro? Olha, a Jaqueline do futuro tem um sonho também, né, de construir a minha família. Eu creio ainda que isso possa se realizar sim, né, tudo tem um tempo. E a questão, assim, da Jaqueline pro futuro, eu tenho projetos, né, na questão de ter a minha marca, né, até mesmo porque eu me formei. Então, assim, tenho a questão de mostrar também para as pessoas que pode sim, você tem como você se arrumar bem. Então, assim, tenho outros projetos também pro meu canal, né, porque tá um pouquinho parado, mas vou voltar. Sobre isso, para assim, mostrar para as pessoas, né, para as mulheres que têm, assim, às vezes a autoestima baixa, que a roupa, ela também te ajuda muito, sabe? Você tem até mesmo com a roupa, a cor da roupa te dá autoestima, né? Então, assim, eu quero continuar vivendo, né, de moda, trabalhando moda. Então, a Jaqueline pro futuro, lá na frente, eu ainda penso assim, daqui uns 10 anos, ainda que, né, já que eu posso estar com a minha família, de colocar esse projeto que eu tenho de, né, ter a minha marca, né, de ajudar também pessoas, né, sobre essa questão de autoestima, que tudo é possível, né, e eu sei que não é fácil, nossa, falo pra você que é fácil, não é fácil, porque vai ter pessoas, como existe, vamos dizer, na Bíblia fala assim, inimigos, né, mas todo mundo tem, eu falo que eu não tenho inimigos, mas tem gente que se intitula assim, eu sou inimigo da Jaqueline, mas existe, às vezes a gente nem conhece. Mas tem essa questão também de concorrência, às vezes é difícil. É bom ter concorrência? É bom ter concorrência, sim. Você se acomoda. Sim, exatamente, se acomoda. Mas a concorrência você tem que saber, né, até mesmo para que vigiar, porque para isso também não trazer pro coração, porque assim a concorrência também te ajuda você, senão, a se aperfeiçoar, né, porque eu falo pra você, ainda bem que a Fátima Bernardes já saiu do encontro, porque tem gente que até queria participar do encontro da Fátima Bernardes, porque, eu também quero participar do encontro da Fátima, gente, é só você ter a sua história, até mesmo eu tive a minha, eu estava lá pela minha história, e todo mundo tem a possibilidade de ter a sua história e quem sabe tá aqui, né, e em outros programas também, e contar, né, porque eu acredito que essa conversa, né, muitas pessoas vai ser alcançada, e até mesmo, acho que o propósito é esse, né, de cada um ter a sua história e mostrar. Impactar as pessoas. Exatamente. Né? Falar que é possível, sim. Que é possível, Deixa eu ver a faixa que ela trouxe. A minha faixinha. Olha, gente, que linda. A minha faixinha. Quero agradecer também o saudoso Jones Correia, né, que infelizmente foi uma das vítimas do Covid, né, mas eu acredito que deixa eu mostrar aqui pra Deus tem. Dá pra ver? Muito bonita, né? E eu falo que esse aqui também é um dos meus troféus, né, que eu tenho alguns que é aqui no meu coração para realmente, assim, quando eu olho isso aqui, eu falo assim que realmente tudo é possível. E é aquilo, assim, de te agarrar as oportunidades, né? Que graças a Deus. Onde que o pessoal te encontra? Qual a rede social? Então, nas minhas redes sociais, gente, eu tô lá no meu Instagram, que é Jaqueline Jor OF, J-O-R-O-F. No meu Facebook também é Jaqueline Jor. E também no meu Instagram, no meu YouTube, gente. Eu fiz no meu canal lá mais agora. Pode deixar que eu vou ativar ele pra mostrar aí bastante conteúdo pra vocês. Mas lá também é Jaqueline Jor. Jaqueline, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. O bate-papo também gostei foi legal. Você poder contar um pouco da sua história, né? Sim. Às vezes a pessoa só acha que já surgiu assim, não, né? Como modelo, como digital influencer.
que você dorme com 0 seguidor e acorda com 25 mil. Enfim, muito obrigada, foi bem bacana, espero que você tenha gostado. Eu que agradeço também a oportunidade, né, que espero aí que também a minha história também impacta outras pessoas também, ter a esperança que realmente tudo é possível, tá bom? Então é isso, pessoal, muito obrigada, se você chegou até aqui, se gostou da história, se inscreva no canal, curta, compartilha, comenta, manda para todo mundo, que eu tenho certeza que a história da Jaqueline, ela vai influenciar a vida de alguém. Então, um beijo, muito obrigada, tchau!